Bom, para a galera do live stream aí, vendo gravado, a gente teve um problema aí na câmera. Então, a gente meio que explicou aí a primeira parte. Vocês têm os slides, façam perguntas. Eu não vou repetir agora, mas eu vou ver se eu providencio o material. Tá, então, basicamente, a gente falou de kernel space versus user space. E as levels de proteções que tem, restricted mode e privileged mode. Por que você tem essa divisão entre as coisas? Que a gente tem uma API entre o user space e o kernel space. E quem fala diretamente com a parte física é o kernel. Certo. E aqui o que você tem? Assim, que o kernel te dá um level de abstração e protege os processos entre si. Beleza. Então, um overview assim, de como o sistema boota. Então, basicamente, quando o seu processador liga, ele vai executar um negócio muito específico, uma memória, um código muito específico, que já está na sua placa-mãe. Então, a gente vai começar com o firmware, que é a sua BIOS ou a sua UEFI, agora, né, nos PCs mais modernos, que vai, depois, loadar o seu bootloader, pode ser um Grub ou qualquer outra coisa, que está no disco, que vai carregar o seu kernel, que vai inicializar o user space. Então, o firmware é a primeira, como eu falei, a primeira coisa que é executada quando o sistema liga. E é um código que, assim, é muito difícil, a gente não consegue mexer, assim, geralmente. Ele está em alguma memória persistente dentro da sua placa-mãe, ali, em alguma memória ROM. Normalmente, o proprietário tem aí uns códigos, uns projetos que é para fazer firmware aberto, mas eu não sei se está sendo usado, na real, em produção. Se você modificar esse código, você pode quebrar sua máquina, porque ela pode parar de bootar. E, enfim, o que ele faz é, basicamente, ele pega e carrega o próximo código do seu disco, que é o bootloader. Não necessariamente o bootloader, o UEFI consegue carregar o seu próprio kernel hoje em dia, mas vamos pensar em Groovy por enquanto. Tá ligado a tomada aí. Apareceu uma mensagem desativar. Agora tá ligado. Ah, sério? Tava desligado lá embaixo. Agora não vai. Ah, valeu. Tá funcionando aí o live stream? Alguém viu? Do link lá que eu mandei? Apareceu um desativar automaticamente, mas acho que ele tava sem. Entendi. Valeu. Ah, sim. Ah, legal. Beleza. Então, o que o bootloader faz? Então, o bootloader vai fazer algumas inicializações em hardware. O Groovy vai carregar o seu kernel, que geralmente vai estar no seu /boot, /vm Linux, alguma coisa. Eu acho que vocês viram isso na vez passada, quando vocês fizeram a instalação. E uma coisa legal, que principalmente, bom, eu acho que todos, talvez, não sei se todos, mas o bootloader vai permitir você fazer, principalmente o Groovy, é setar alguns parâmetros de boot do Linux kernel. Então, se você vê lá no seu /boot, /groovy.config, você vai ver uma linha mais ou menos assim, ó. Linux, /boot, /vm, Linux, traço alguma coisa, root igual o identificador do seu disco e algumas outras coisas. E são parâmetros de boot do kernel, beleza? E tem uma lista enorme de parâmetros que você pode ver na documentação do kernel. Depois, então, o seu bootloader vai carregar o seu kernel para executar. Então, aquele arquivo que vocês viram, que é o VM, Linux, etc., ele praticamente ele é exatamente esse, na máquina de vocês, principalmente, que são máquinas modernas, é isso aqui. Quando vocês compilam, então, vocês vão gerar uma imagem em formato BZImage, que é basicamente o kernel comprimido. Ele é comprimido usando a zlib, e esse B aqui do BZImage significa big, porque a gente também tem um ZImage que é para as máquinas mais antigas que tinham menos memória, basicamente. Não é de bzip2. Então, quando o kernel boota, ele tem um primeiro estágio que ele vai fazer a descompressão dele mesmo para ele poder executar o resto dele mesmo.
E depois disso, ele vai montar o seu barra, que é, no slide passado, o que a gente passou do root. O root.fs é o folder principal do seu sistema, beleza? É o barra lá, que é definido pelo parâmetro root. E aí ele vai começar a executar o user space, executando esse processo que está definido nesse arquivo, né? O barra sbin, barra init. E esse processo é o processo pi, que ele é o primeiro processo a ser executado, então ele tem o process ID número 1, e ele vai inicializar todo o resto. Assim. Ele vai inicializar os programas, esses outros programas vai inicializando outros programas, até que quando você vê, assim, quando terminou de dar o startup em tudo, você vai ter a sua interface gráfica, vai ter o seu Wi-Fi funcionando, vai ter o seu som funcionando, e tudo funcionando sem você ter executado nada, assim, tudo automaticamente. Beleza? E esse processo, que é tudo feito em user space, quem faz isso geralmente são um desses sistemas que alguns de vocês talvez já escutaram falar, como Systemd, System5 ou Upstart. Ou Systemd, desculpa. Dúvidas aí nesse processo? Claro para todo mundo. Beleza. Beleza, código-fonte do Linux kernel. Vocês baixaram, vocês viram que tem um monte de arquivo lá, vamos ver mais ou menos o que eles fazem, o que eles são. Então, você tem o makefile, que é o top makefile para desencadear todo o processo de build. Você tem o folder de documentação. Lá tem muita coisa útil, explicando diversos subsistemas. Assim. Quando vocês pesquisarem sobre algum subsistema, provavelmente vai ter alguma coisa escrito lá. Muitas vezes não está atualizado, mas é uma boa forma de começar a entender algum subsistema do kernel. Tem o folder ARC, né, que são códigos de alguma arquitetura específica. Então, aqui dentro você tem código de x86, código de ARM e de outras arquiteturas. A pasta drivers, para drivers em geral, de vários devices em geral. File system, coisas relacionadas a file system. Include, que são os headers em geral usados para lá e para cá dentro do kernel. Include UAPI, são os headers usados em user space, porque assim, o kernel define APIs, e essas APIs têm vários mini números lá, e aí esses headers facilitam a sua vida, porque eles colocam os defines lá para você. Então, basicamente, o user space usa esses headers para poder conversar com o kernel. IPC, Interprocess Communication. Você vai ter lá mecanismos para dividir memória entre os processos, semáforos e coisas do gênero. A pasta kernel, que é onde tem coisas assim genéricas do kernel, por exemplo, printk, o escalonador está lá, o DMA, o fork, o core dump. lib tem vários helpers, que são parsers de string, de listas, de árvores, de estrutura de dados. Você tem aqui na pasta MM, é onde você vai ter o sistema de memory management, de uma forma high level, de networking, mesma coisa, mas para networking. A pasta scripts, onde você tem vários scripts em geral. Uma delas vocês vão usar hoje, que é o checkpatch, que é para procurar coding style, problema de coding style. Sounds, coisa relacionada a som. User, USR, que são códigos para inicialização de user space, para gerar o init-runfs. Eu não vou explicar aqui, a gente vai explicar numa palestra depois, mais para frente, o que é o init-runfs. Copying, que é a licença. Maintainers. Se vocês abrirem esse arquivo, maintainers, vocês vão ver lá uma lista de pastas e quem são as pessoas responsáveis por essa pasta. Então, se você quiser fazer uma modificação em alguma coisa dentro daquela pasta lá definida, ou até arquivo, vocês vão ter que enviar patch para esses caras escritos lá nesse arquivo. Opa.
Tá, beleza, é isso. Printf versus printk. Vocês, para quem já programou em C, deve estar acostumado a usar o printf em C, que é uma função da C Standard Library, que simplesmente joga texto lá no stdout. Então, você vai escrever lá um hello world usando o printf, certo? Mas, quando você está trabalhando no kernel, você não usa bibliotecas do user space. Não tem bibliotecas do user space para você usar. Porque você não é linkado com a biblioteca standard de C, C Standard Library. E também não tem essa noção de stdout. Ok, então, ao invés de usar o printf, a gente vai usar um printk, que é a própria função do kernel para escrever logs, mensagens de logs, para debug. E vocês podem ver esses logs através do comando dmesg. Se vocês digitarem agora dmesg na máquina de vocês, vocês vão ver várias informações lá, beleza? Kernel modules. Então, o que é um módulo? Quando vocês digitaram lá make, menu config, vocês viram trocentas opções lá, certo? E todo mundo se assusta, assim, meu Deus, vou ter que aprender tudo isso. Aqui, na verdade, não. Assim, eu acho que ninguém nunca conhece tudo que tem, todas as opçõezinhas que tem. E lá, nesse arquivo, você vai definir se você vai compilar uma parte do kernel como módulo, que é esse M aqui, ou como built-in, que a gente fala, que é parte do código do kernel, certo? Então, o que é um módulo, na verdade? É simplesmente um pedaço do kernel que é compilado como se fosse um plugin. É um pedaço separado, assim, que você pode, durante o runtime, subir esse módulo ou descer. Tipo, subir esse módulo, que vai funcionar como uma extensão do kernel, ou descer esse módulo, e ele não vai ser parte mais do kernel. Então, quando você sobe um módulo, aquele código lá, ele vai estar rodando com os mesmos privilégios do kernel. Aí você tem que ter cuidado, porque se você não conhece o módulo que você está subindo, se você pegou ele e baixou ele de um lugar X, ele pode ter código malicioso lá, que você não sabe, e ele pode mexer em todo o seu sistema. Beleza? E, enfim, e aí os drivers, em geral, que vocês vão mexer hoje, vocês podem, geralmente, escolher se vocês querem compilar ele como módulo ou como fazendo parte do seu kernel principal. Vocês vão ver que, quando vocês compilam um módulo, eles vão ser compilados em uma extensão .ko. E vocês conseguem achar esses módulos nessa pasta aqui, /lib/modules, a versão do kernel. E se vocês derem uma olhada aí nessa pasta, basicamente todos os módulos vão estar lá. Por exemplo, esse aqui é um módulo Bluetooth. E é um módulo específico de um driver específico. Vocês conseguem ver quais módulos estão carregados no seu sistema, simplesmente digitando lsmod. Vocês podem executar isso agora para ver quais são os módulos loadados lá, beleza? E tem outros comandos também para você subir um módulo ou tirar um módulo do seu sistema. Perguntas até então? Você tinha falado que a pasta AR tem um código específico de arquitetura, né? Isso significa que nas outras pastas não tem código específico de arquitetura? Arquitetura, sim. x86, ARM, PowerPC, não é para ter. É para ter aí. Assembly também tem uma pasta ARC. Tem Assembly, principalmente. Tem código C também, mas sobretudo código Assembly. Entendi. Tem muito código em Assembly. Todo código em Assembly lá, que é específico de uma arquitetura, está tudo na pasta ARC. Fora de lá, normalmente tem código específico de arquitetura dentro de IFDEF. Você tem um arquivo geral para toda a arquitetura, se é alguma coisa específica de 86 está dentro do IFDEF. Entendi. Só a informação, fora desse arquivo, só repassando aqui, você pode ter, fora dessa pasta, você pode ter coisas específicas da arquitetura, mas vai estar dentro de um if-def, assim. Então, basicamente, ele vai ter lá um if, arquitetura X, então usa esse código, se não, usa o outro. Nos slides que pegou, você falou sobre os módulos em built-in. Qualquer módulo do kernel pode ser o built-in ou não, é isso? Ou é alguma coisa relativa? Eu acho que todo módulo pode ser built-in, mas nem todo driver pode ser módulo. Você pode fazer um pedaço de código lá
que não necessariamente ele é modo. Você pode desabilitar essa opção lá se você acha que é uma coisa muito core do seu sistema. Aí, esse não é modo, ele vai iniciar, sempre vai estar carregado. Isso. Se ele for built-in, ele sempre vai estar carregado. A única exceção para isso é o LivePad. Ah, sim. Ah, sim. Se tem diferença de desempenho como modo ou como built-in, ele só a diferença aqui é que é o tempo que você tem para carregar os módulos só. Uma vez carregado, eu não vejo eu acho que não tem diferença de desempenho, porque acho que a única diferença que pode ter é que quando ele é do tamanho da sua imagem, porque se está built-in, ele não vai descarregar o módulo, então ele não precisa da função de exit do módulo. Então ele joga fora. Você sabe se tem alguma coisa de desempenho? Não, né? Porque o kernel já é implementado quando ele vai usar alguma função de driver, ele já usa um hook, né? Já é uma chamada indireta. Então, só está chamando num endereço de memória, endereço de código de versamento diferente do módulo. Então, acho que não tem diferença, não. Outra pergunta? Então, beleza. Navegando no código-fonte. Tá, eu queria... Bom, o código é enorme, certo? Então, temos que ter alguns mecanismos para navegar. Então, vou fazer um demo aqui. Tem um negócio chamado ctag cscope, que ele vai te ajudar ele vai indexar o código para você e ele vai facilitar a sua navegação dentro do código, que é basicamente para você achar, vamos supor, você tem uma função, você não sabe o que ela faz, você quer ver onde ela está implementada e o kernel é enorme. Você vai ficar muito tempo lá procurando onde ele está definido, certo? Então, a ideia é usar ctag cscope para facilitar a vida de vocês. Coloquei instruções do documento lá para como setupiar na máquina de vocês. E você pode fazer coisas, por exemplo... bom, vou usar o Vim aqui, que é o editor que eu uso. Eu quero abrir os arquivos relacionados. Tem um driver que chama Vink, que eu desenvolvo. Mas eu não lembro de tá. Então, eu vou chamar o cscope aqui. Find file. Vou escrever parte aqui do arquivo, beleza? E aí ele vai me falar, ó, achei esses aí para você. Vamos abrir o arquivo número 1. Dá para ver aí? O tamanho? Beleza. Abrir o arquivo número 1. E aí tem trocentas coisas aqui. E vamos supor, tem essa função aqui, eu não sei o que faz, eu não sei onde ela está definida. Então, eu só vou apertar Ctrl e clicar. E ela vai direto na definição da função para você, beleza? E aí, se eu apertar Ctrl e clicar com o botão direito, ela volta. Certo? Isso vai facilitar muito a vida de vocês quando vocês estiverem desenvolvendo. Ah, droga. Certo, então, para a task de hoje hoje vocês vão modificar um driver, vocês vão procurar um driver que o sistema de vocês estão usando agora, vão adicionar uma mensagem de print, um print K lá, quando esse módulo for carregado no sistema, vão compilar e vão checar que essa mensagem vai estar lá no log, beleza? Depois disso, vocês vão preparar um patch, mesmo que vocês vão... Esse patch vai ser enviado para a comunidade. Vamos achar algum erro de coding style, usando um script check patch. Tá descrito no tutorial. Vamos fazer um patch no Git, um commit no Git, beleza? E vão usar o Git send mail para enviar esse patch primeiro, por enquanto, para hoje, só para vocês. Ou, se vocês quiserem na lista, tudo bem. Ah, tá. Você lembra como desabilita? Tem que olhar no Google aí certinho, mas a gente olha. Porque o Git automaticamente copia do envia. Tá. Aparentemente o Git já tem um script lá embutido que ele copia todo mundo.
tem que desabilitar, senão vocês vão acabar enviando e-mail direto para os mantenedores. Então, a gente vai desabilitar isso para vocês enviarem e-mail só para vocês por enquanto. Eu vou ver aí, vamos ver como é que desabilita isso. E, enfim, para começar, por enquanto, só privado, depois a gente envia para a comunidade. Beleza? E, enfim, esses são os principais. Se você conseguir enviar esse patch para você mesmo, já pode ir lá marcar um spreadsheet, um X lá, que vocês completaram a tarefa. Parabéns. E, depois disso, otimizar a sua navegação dentro do código, utilizando aquelas ferramentas CTAG e CScope. E aprender como usar. Beleza? Essas são as tarefas do dia. E é isso aí. Essas são as informações práticas, que são as mesmas da vez passada. Agradecimentos, como a vez passada, da Unicamp, do Caco e do Ruby Planet. E, beleza, perguntas? Então, vamos começar. Outra coisa. Eu consegui liberar algumas portas que estavam bloqueadas da vez passada, então vocês podem usar o cliente IRC de vocês, qualquer cliente IRC que vocês quiserem, que a porta estava bloqueada da vez passada, mas se a gente falou com a galera do IC, agora está liberado. E aquele comando lá, o git clone, usando o protocolo git 2.// também está liberado. Vocês podem usá-lo. Ok, é isso aí. Mão na massa.